Olá, boa noite. Veja no Brasil TV dessa quarta-feira, dia 28 de setembro. Uma ponte desaba e fecha a única ligação terrestre do Amazonas e Roraima com os outros estados brasileiros. Menos da metade das crianças com idade de 0 a 5 anos foi vacinada contra a paralisia infantil. E ainda, reservatórios que abastecem o Distrito Federal chegam ao menor nível dos últimos 3 anos. Agora, no Brasil TV. Uma ponte desabou hoje de manhã da BR-319 na cidade de Careiro da Várzea, a 102 quilômetros de Manaus. Carros que faziam a travessia na hora do acidente caíram no rio. Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas. Após o desmoronamento da ponte, equipes da Secretaria Estadual de Saúde, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram enviadas ao local. De acordo com o governo do estado, mais de 10 pessoas foram resgatadas com vida. Vários veículos caíram no rio e as buscas permanecem no local. Esse local do desmoronamento fica exatamente na ponte do rio Curuçá. De acordo com alguns motoristas que passavam pelo local, a estrada já estava parcialmente interditada devido a um buraco que surgiu na pista. E vários veículos pesados não estavam conseguindo passar e formaram uma grande fila sobre a estrutura que desabou no início da manhã de hoje. Leandro Guedes, de Manaus, para o Brasil TV. 3 pessoas morreram na queda da ponte. O trecho é de responsabilidade do governo federal. Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, que administra a rodovia, disse que está no local e que a rodovia foi interditada próximo ao município de Careiro da Várzea. A Polícia Rodoviária Federal disse que a ponte já estava parcialmente interditada desde a última segunda-feira por más condições de infraestrutura. A chuva em São Paulo não dá trégua. Choveu o dia inteiro na capital depois da tempestade de ontem, que castigou bastante toda a cidade. A água invadiu até as obras de uma estação da linha laranja do metrô. Não houve prejuízo à construção. O que aconteceu é que essa obra de fato invadiu o canteiro de obras. A gente tem até as imagens aí para vocês do momento em que aparece esse muro já caído, esse muro de contenção de segurança do canteiro de obras, e a água ela invade aí o canteiro de obras da linha 6, estação Sesc Pompeia do metrô. Mas, de acordo com a concessionária, o trabalho pôde continuar normalmente. A diferença é que algumas pessoas da equipe estão fazendo o trabalho de drenagem e limpeza dessa água toda. A gente sabe que essa região aqui da Zona Oeste, historicamente, sofre com os alagamentos. Há pouco passou um senhor que mora aqui na região há 40 anos e ele disse que é de lei. Choveu forte, eles já esperam toda essa área alagar. Só que ontem, o acumulado médio aqui na capital foi de 35 milímetros. Na Zona Oeste, há registro de 50 milímetros de chuva acumulada. E não chovia tão forte assim na cidade de São Paulo desde o dia 12 de março deste ano, quando o acumulado foi de 56,2 milímetros. De acordo com o site da concessionária que toma conta dessa obra, a conclusão aqui desta estação está em torno de 22%. E não só essa região sofreu. Os passageiros que passam pela estação Sacomã, essa que já atende, também enfrentaram goteiras nessa chuvarada que não nos dá um minuto de descanso. A linha Uni, responsável pelas obras da linha laranja do metrô, disse que ninguém se feriu na queda do muro. Sobre as goteiras na estação Sacomã, da linha verde, o metrô disse que isolou a escada que estava com vazamento e que o problema não afetou a circulação dos trens. 2 pessoas morreram afogadas no naufrágio de uma canoa no município de Monção, no Maranhão. O Erisvaldo Santos tem as informações. O naufrágio aconteceu no Rio Pindaré, nas proximidades do povoado Outeiro, na zona rural de Monção. As 2 vítimas, Micael Cardoso dos Santos e Marcos Pereira dos Santos, que eram primos, estavam em um grupo de 6 rapazes que saíram para pescar e caçar. A canoa afundou e os 2 desapareceram no rio. Segundo os sobreviventes, Micael, de 14 anos, não sabia nadar e Marcos, de 23, foi tentar salvá-lo, mas os 2 acabaram se afogando. Os corpos só foram encontrados quase 24 horas após o naufrágio. Micael, por volta das 2 horas da tarde, e Marcos, por volta das 10 horas da noite, com a ajuda de pescadores, moradores da região e do Corpo de Bombeiros de Santa Inês. Erisvaldo Santos para o Brasil TV. Os níveis dos reservatórios que abastecem o Distrito Federal
atingiram os menores índices dos últimos 3 anos. É o resultado dos mais de 4 meses de estiagem. Ontem, o reservatório do Descoberto atingiu 49,8% da capacidade. Hoje de manhã, o Globocop sobrevoou o reservatório para a gente ter uma ideia de como está a situação por lá. Vamos ver aí essas imagens e já dá para perceber, então, uma queda no nível de água desse reservatório, porque, inclusive, aquela ponte que fica submersa ali no meio da barragem, quando ela geralmente está cheia, já está aparecendo. E as chuvas dos dias 15 e 16 de setembro, elas tiveram um pequeno impacto ali no nível do reservatório. Vamos ver aí agora uma arte do reservatório do Descoberto para a gente entender melhor como foi esse avanço. No dia 21 de setembro, então, o reservatório chegou ali a atingir 50,1% da capacidade, mas então ontem voltou aí a cair para 49,8%. A referência estipulada pela ADASA, que é aquele nível de segurança para este mês, é de 48%. Já o reservatório de Santa Maria, ele está numa situação um pouco melhor. Vamos ver aí agora, então, como está a evolução desse reservatório. Ontem, o reservatório de Santa Maria registrou, então, 79,5% da capacidade e o índice de referência para este mês, segundo a ADASA, é de 74% para este reservatório. Nós conversamos com alguns especialistas e eles disseram que para este ano não há risco de uma crise hídrica, de um racionamento, como nós tivemos em anos anteriores, mas há sim uma preocupação para o ano que vem, se houver um período de estiagem muito grande. Por isso, eles reforçam a importância de sempre economizar água. Agora, olha só essa história. No interior de São Paulo, um cachorro tentou furtar uma ovelha. É isso mesmo. Foi em Tabatinga, que é a cidade conhecida como a capital nacional do bicho de pelúcia. A travessura foi toda gravada pelo circuito de segurança da loja. O cãozinho, que atende pelo nome de Pacato, chega a passos lentos e, farejando as pelúcias, escolhe justamente uma das maiores e arrasta com dificuldade. O produto engancha na porta e o cachorro confere se não tem ninguém olhando nos fundos do prédio e depois volta a insistir no furto. Mas a ovelha de pelúcia ficou presa. A gente viu, constatou que realmente a ovelha estava na porta da loja e nós puxamos as imagens na câmera e ficamos surpresos, né? Porque é uma coisa totalmente inusitada ver um cachorro tentando levar uma ovelha embora, né? Nas imagens externas, o cachorrinho invasor aparece acompanhado e dá para ver que o comparsa ficou do lado de fora do prédio, agindo como se desse cobertura. E depois de quase cometer o crime, os dois foram embora juntos e correndo. Sempre que aparece algum animal por aqui, a família do Marcos fica de olho para ver se não são os cães responsáveis pela tentativa de furto. Mas os animaizinhos ainda não apareceram. Inclusive, outros moradores da cidade estão procurando também. Tabatinga, conhecida como a capital da pelúcia por causa da indústria do brinquedo, tenta achar outro peludo. Esse cartaz está até circulando nas redes sociais. Tá uma busca, tem cartaz já na cidade. Todo mundo quer saber o paradeiro do cachorro e do ursinho. Ele não conseguiu levar, infelizmente, né? Mas, queria que ele tivesse levado, então. Podia ter levado, coitado. Às vezes era um companheiro aí para as noites de frio. Para você que está em Tabatinga, procura-se o Pacato. Bom, menos da metade das crianças com idade entre 0 e 5 anos foi vacinada contra a paralisia infantil na campanha nacional que termina no fim do mês. No Rio de Janeiro, por exemplo, 6 em cada 10 crianças no estado não estão protegidas contra a doença. Hoje cedinho, o Miguel, de 3 anos, teve um encontro com o Zé Gotinha. O Vitor trouxe o filho no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, para tomar a dose extra da vacina contra a poliomielite. Lá do personagem, Zé Gotinha, que é amigo. Essa é uma dose de reforço. A vacina que está sendo oferecida na campanha é para as crianças de 1 a 4 anos de idade. O Zé Gotinha foi um personagem símbolo da campanha de imunização contra a poliomielite nos anos 80. E deu certo. Por causa da vacinação, há 30 anos não tem nenhum caso da doença no Brasil. Mas, nos últimos 6 anos, o número de crianças protegidas está diminuindo. E o Zé Gotinha está cada vez mais sozinho por aqui. No estado do
Em 2017, a taxa estava em quase 90%. 2 anos depois, caiu para 73%. Em 2020, pouco mais da metade do grupo foi imunizada. E este ano, a taxa ainda está em 36%. A campanha começou no dia 8 de agosto e estava marcada para durar um mês. Aqui na capital, a vacinação contra a pólio também está baixa. Apenas 45% das crianças com menos de 2 anos tomaram as doses contra a doença. A baixa procura fez a campanha ser estendida. O prazo para ir aos postos termina nesta sexta-feira. O João Lucas passou no posto hoje de manhã. Para mim é importantíssimo porque o Brasil precisa de uma cobertura vacinal. A gente já foi referência nesse tema há muitos anos atrás. É importante que a população se conscientize para proteger nossas crianças. É um dever cívico. A seguir, uma história inspiradora. Um casal devolve R$32 mil depositados por engano na conta corrente. O Brasil TV está de volta com as informações da primeira audiência do policial penal Jorge Guaranho, assassino do tesoureiro do PT Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu. Guaranho está preso na região de Curitiba e é réu por homicídio duplamente qualificado. O Marcos Landim acompanhou. Logo no começo do depoimento, os advogados que representam Jorge Guaranho afirmaram que ele não iria falar, que preferiu ficar em silêncio. A justificativa é que Guaranho não se lembra de nada, em razão de chutes que levou na cabeça enquanto estava no chão, no local do crime. Ele teve essa perda da memória recente, então, portanto, do dia dos fatos ele não tem memória do dia dos fatos, portanto, a defesa orientou que ele permanecesse em silêncio. Mesmo assim, o Ministério Público tentou fazer algumas perguntas sobre a vida pessoal do atirador antes do crime. Quando ele começou a responder, os advogados dele interromperam o depoimento. E a partir desse ponto, Guaranho não falou mais nada. O crime foi no dia 9 de julho, quando Marcelo Arruda, guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, completava 50 anos e comemorava em uma associação na cidade. O tema da festa era o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula. Guaranho, que também foi baleado, chegou a ficar internado um mês e depois foi encaminhado para uma penitenciária. A partir de agora, o Ministério Público, os assistentes de acusação e a defesa de Jorge Guaranho têm até 20 dias para fazer as alegações finais no processo. Depois desse prazo, o juiz decide se Guaranho vai ou não a um júri popular. Nós esperamos, por óbvio, que ele seja pronunciado nos exatos termos da denúncia, né? Um homicídio duplamente qualificado. E a gente encerra hoje com uma história inspiradora de Bonito, Mato Grosso do Sul. Um casal recebeu uma transferência bancária de R$32 mil e procurou o dono para devolver o dinheiro. Quem conta pra gente é o Caio Tumeleiro. Oi, Eric, boa noite para você, boa noite a todos. Seguinte, o que vocês fariam se recebessem uma transferência bancária de R$32 mil por engano? Isso aconteceu com um casal na cidade de Bonito, no interior aqui do estado. A Elaine Costa levou um susto quando recebeu a mensagem por aplicativo dizendo que esse dinheiro tinha caído na conta dela. A mulher e o marido procuraram na internet quem teria feito esse depósito e, para surpresa deles, o desconhecido era um comerciante que mora na mesma cidade. O homem só soube que fez a transferência errada quando o casal explicou esse mal-entendido. Ele puxou lá e ele viu que ele foi fazer a transferência e por um dígito caiu na conta da Elaine. Conversamos com ele, ele ficou muito feliz em saber que a gente procurou ele para devolver essa quantia para ele. E foi isso que aconteceu. No outro dia a Elaine conseguiu ir no banco e imediatamente já transferiu de volta a quantia para ele. Ele ficou feliz e nós também. Isso é um exemplo que a gente quer passar para nossa filha, porque isso vai ficar para a história, porque não é qualquer dia que acontece isso, né? E eu tenho certeza que nós tomamos a decisão aí correta, a atitude correta de devolver a quantia que não nos pertencia a ele. Pois é, né? É um excelente exemplo que deve ser seguido, exemplo de honestidade. Volto com você, Eric. É isso aí, parabéns para o casal também. O Brasil TV fica por aqui, outras notícias logo mais no Jornal Nacional, hoje um pouco mais cedo, às 7:50 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.